A Bíblia é um dos livros mais conhecidos do mundo. Quase toda a humanidade já ouviu sobre os 10 mandamentos, mas o que muitos não sabem é que ela contém quase 2.000 regras e leis pelas quais os antigos viviam. Elas nos fornecem um portal inesperado para o mundo antigo. Iniciamos essa investigação com uma lei surpreendente, digna de um manual de guerra. Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado. Em uma das leis da Bíblia sobre a guerra, Israel recebe a ordem de não cortar árvores frutíferas. Uma lei muito estranha, eu diria. O que há por trás disso? Porque, em meio à devastação que a guerra causa, Deus está tão preocupado com a preservação de árvores. Uma pista para a origem dessa lei talvez esteja na experiência de Israel em cercos de guerra. Jerusalém foi sitiada em 701. E o rei assírio Senaqueribe deve ter destruído todas as árvores ao redor da cidade. Os assírios, um dos maiores inimigos de Israel, cortam as árvores de Jerusalém para fazerem escadas e armas. Mas havia também uma outra razão. Era para tornar impossível que as pessoas se alimentassem. Era para que passassem fome. Era para que corressem da cidade implorando por misericórdia. E uma forma de fazer isso seria destruindo os recursos naturais. A destruição de árvores frutíferas teria sido um desastre não esquecido facilmente pelos israelitas. Como eles viviam no clima desértico, a vegetação era muito difícil de crescer e ser mantida. Em terreno desértico, a vida era bem difícil. E a agricultura na antiguidade tinha um status quase que sagrado. Assim, com suas preciosas árvores destruídas, por que os israelitas foram instruídos por Deus a não fazerem o mesmo com seus inimigos? Essa lei poderia ser um dos primeiros exemplos do que conhecemos por conservacionismo? E a lei Baal Tashrit, que significa que a destruição total é proibida. Não existe a necessidade de cortar árvores apenas para punir alguém. Imagine um povo em guerra, tendo que pensar em árvores. Eles lutavam por território, mas preservaram as árvores para que o próximo tivesse frutas. Enquanto esta lei parece ser complacente, há também um interesse muito prático em seu significado. Árvores frutíferas são itens muito preciosos. Uma oliveira leva vários anos para produzir azeitonas. Não é algo que nasce de um ano para o outro. E embora esta lei de guerra tenha sido escrita há mais de 2.000 anos, o seu significado ainda ressoa hoje. Na era moderna, lembre-se de um incidente na Cisjordânia, quando os israelitas começaram a construir um muro que o separava dos palestinos. O muro passava por uma plantação palestina de azeitonas e os israelitas abateram as oliveiras. Houve uma repercussão imediata por todo o Oriente Médio. Isso não se faz. Enquanto essa lei sobre corte de árvores exige respeito com a terra em tempos de guerra, a lei a seguir parece exigir exatamente o oposto. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, não devem deixar que nada que respire permaneça vivo. Em outras palavras, havia terras específicas que Deus queria para o seu povo. Os israelitas não deviam apenas invadir, mas também destruir todos os seres vivos que encontrassem lá. Os antigos conheciam de perto o gosto amargo das devastações. A guerra era um estado constante da vida, um fato na vida de qualquer um. Eram todos soldados o tempo todo, sempre prontos para serem mandados para combate em um lugar ou outro. Não estamos falando de nações bem formadas. São apenas povos tribais que se enfrentam sem parar para questionar posses de terras e discutir sobre a soberania. Os povos viviam sob conquistas o tempo todo, tentando se defender. A guerra e a violência faziam parte da realidade cotidiana das pessoas no mundo antigo. Inscreva-se no canal.